Vamos lá, vou tentar responder aqui uma pergunta que me mandaram. Vou ver se eu consigo responder aqui pelo Snap, correndo. As mensagens são muito curtas. A pergunta é a seguinte: é uma moça, ela me mandou a pergunta dela, falando que ela namora há 5 anos um cara e que eles têm planos de casar. Eles têm planos de casar e estão se organizando para casar. Mas há 1 ano o namoro não vai bem. Porém, ela está revelamento, esse negócio de revelamento é um problema sério, entendeu? Você começar a levar um relacionamento e uma vida baseado no que os outros ouviram de Deus e não você ouviu. Você ouviu de Deus diretamente. Na verdade, você precisa aprender, antes de qualquer coisa, a ter um relacionamento com Deus onde você escute a voz de Deus, onde você aprenda a discernir o que Deus está falando, onde você aprenda a discernir a vontade de Deus para sua vida e não ficar vivendo de recado dos outros, mandar recado para você. Deus falando com os outros e não fala contigo. Quer dizer, você vive uma vida de relacionamento com Deus ou de recado com Deus? Entendeu? Tem gente que tá assim com Deus, não se relaciona com Deus, entendeu? Vive uma vida mandando recadinho. Deus, o que o senhor acha? Aí a pessoa vai e fala e te manda o recado de volta. Como assim? Sim, você tem que aprender a se relacionar com Deus e ouvir a voz de Deus e discernir. E não ficar vivendo dependendo de profetada, de profecia dos outros. Tá errado, meu bem. Falando isso, porque aqui na sua mensagem, você mandou para mim dizendo que você tem uma promessa de Deus, que Deus usou uma serva. Então você está baseada nessa promessa? Deixa eu ver se eu entendi. Seu relacionamento está baseado na promessa do que Deus falou com uma irmã e não com o que Deus falou com você? Você está vivendo um relacionamento baseado nos outros? Vou ler de novo sua pergunta. Você diz assim: só que eu tenho uma promessa do Pai, uma promessa de Deus, que Deus usou uma serva para me revelar. Você continua, pastora, numa hora dessas de dificuldade, como agir? Eu confio na promessa e espero com paciência e sabedoria para salvar meu relacionamento ou devo cair fora? Deixa eu ver se eu entendi melhor. A sua pergunta é se você deve ficar baseado na promessa que Deus usou à irmã ou se você deve cair fora. É essa a sua pergunta? Olha isso que você escreveu depois. Vivo com essa dúvida constante se termino ou continuo. Meu Deus, gente, como assim? No final você pergunta para mim o seguinte: pastora, toda promessa de Deus se cumpre ou não? Óbvio que toda promessa de Deus se cumpre, mas depende se é de Deus. Depende se é de Deus, que tem promessa que não é Deus, tem promessa que é a alma, que é a pessoa que inventou do emocional dela e criou e disse que foi Deus. Depende, se for Deus, realmente ele vai fazer. Tem que aprender que nem toda palavra que alguém diz que é em nome de Deus é em nome realmente de Deus. Tem muita gente falsificando profecia por aí. Cuidado, gente. Infelizmente, hoje em dia, a falta de temor invadiu as igrejas, muitas pessoas manipulando, usando o nome de Deus. Então é real, tem pessoas que fazem isso, entendeu? Porém, isso não quer dizer que essa irmã tenha te entregado uma profecia errada, uma profecia da alma. Eu estou dizendo que você tem que averiguar o seu relacionamento com Deus e não baseado nela. Vou dar o meu aconselhamento para você. Eu estou vendo pelas suas dúvidas que você não tem nem maturidade para continuar nesse relacionamento. Na verdade, não falou a sua idade, mas eu tô achando que você é adolescente, porque namorar 5 anos e não saber? Meu bem, pelo amor de Deus. Quando é de Deus, o primeiro sinal que Deus dá é paz, tranquilidade, confiança total. Gente, lê meu livro Defraudação Emocional, eu falo sobre... Quando é de Deus, o relacionamento traz paz, não traz dúvida, traz tranquilidade, traz confiança, entendeu? Outra coisa, quando você fala que o relacionamento não está indo bem, você não está dizendo aqui os detalhes, mas eu estou imaginando, está aparecendo, entendeu? As diferenças irreconciliáveis, quando aparecem antes de casar, tem que observar. Porque depois que casar, não tem devolução. Casamento é um juramento no altar de Deus, entendeu? Então não pode se brincar, não pode se casar para ver se vai dar certo. Você é uma mulher de Deus, você é uma cristã, você tem que casar fazendo juramento até morrer, entendeu? Casamento não é uma coisa que você possa depois descartar. Eu acho que você não está pronta para um casamento e essa dúvida sua mostra que você não tem certeza se esse homem é realmente o homem de Deus para sua vida. 5 anos de namoro, você tem dúvida? Meu bem, sai fora. E outra, tu tá defraudando esse cara, hein? 5 anos de namoro e tu nunca falou pra ele que você tem tanta dúvida no seu coração? E se esse homem é apaixonado por você?
Você tem ideia do quanto você pode ferir esse homem? Depois de tanto tempo, esse homem descobrir que você está com ele há 5 anos e que você não gosta dele? Porque gostar para passar tempo é uma coisa, meu bem. Agora, gostar para casar, para fazer uma aliança, para ficar velhinho junto, para envelhecer junto, para aguentar, não é fácil, entendendo? Então, assim, a minha resposta para você é essa. Para mim, não é de Deus. Para mim, você tem que sentar com ele e conversar com ele sobre tudo isso. Ser totalmente sincera com ele acerca do que você está sentindo, desses medos, dessas inseguranças, para vocês decidirem se vão continuar ou não. Se vocês fossem minhas ovelhas, eu diria, terminem, vão orar por 40 dias, sem se ver, sem se falar. E depois a gente vai marcar um encontro para vocês conversarem, falarem aquilo que Deus falou no coração de cada um nesses 40 dias que vocês estavam apartados em oração. Eu acho que tem que terminar mesmo o relacionamento para fazer esses 40 dias de oração. Terminar o compromisso, entendeu? Jogar tudo no chão para ver se é de Deus. O problema de muita gente é que muita gente não jejua o contato físico, o relacionamento, não dá um tempo para ouvir a voz de Deus. Ou seja, Deus pode estar falando, mas a pessoa pode não estar entendendo, não estar ouvindo, porque a nossa carne ela é enganosa e ela tenta realmente driblar a voz de Deus, entendeu? A carne ela é muito suja e ela tenta realmente abafar a voz de Deus. Então, para você ouvir a voz de Deus, você vai ter que crucificar a carne. Eu falo que a carne é suja, eu tô falando que ela joga sujo, entendeu? Ela faz um jogo sujo, um jogo pra gente não discernir, porque ela quer fazer a vontade dela. Por isso que o meu conselho é, terminem. Vão botar a cara no pó, joelho no chão e vão orar. E vão ouvir de Deus e não da carne. Quando é de Deus, no meu livro Defraudação Emocional, eu falo dos 8 sinais que Deus dá quando o namoro serve para casar. Quando é de Deus, ninguém tem medo de perder quando é de Deus, entendeu? Esse medo de perder, essa insegurança. Quando é de Deus, você tem convicção que é aquela pessoa e a pessoa tem convicção de que é você. Então, se tem dúvida de alguma das partes, gente, por favor, entendeu? É uma decisão muito séria para ser tomada de qualquer jeito, entendeu? Não pode ser tomada de qualquer jeito a decisão de um casamento, sabe? A maior decisão da vida de um crente depois de aceitar Jesus é o casamento, gente. Coisa muito séria, porque o casamento é um reflexo da união de Cristo com a sua igreja, é uma aliança que não pode ser quebrada, entendeu? Então, toma uma decisão séria, para de esconder dele essa dúvida e para de viver de profetada. Você tem que estabelecer um relacionamento com Deus e é desse relacionamento que virá a resposta que você precisa sobre o que fazer. O meu conselho eu já dei, você ouve se quiser, segue se quiser, ok? Um beijo. Amém, querida? Vai dar tudo certo se você conseguir, de fato, crucificar sua carne e ouvir a voz de Deus. Ele vai falar com você.